Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, vamos continuar na leitura da Bíblia. Hoje vamos estar lendo Deuteronômio capítulo 4. E eu quero pedir para vocês compartilharem os vídeos, para vocês se inscreverem no canal, para que a gente continue juntos aqui nessa jornada maravilhosa de leitura da palavra, de realmente nos alimentar daquilo que transforma as nossas vidas, daquilo que nos faz cada dia melhor e mais parecido com Cristo. Amém? Gente, todos esses capítulos de Deuteronômio que a gente leu até aqui foi um relembrar ao passado, uma exortação histórica que Moisés estava trazendo ao povo, porque dali em diante eles não mais peregrinariam no deserto, mas eles entrariam para possuir a terra da promessa. Por isso se fez necessário esse recontar o passado na presença do Senhor, onde ao fazerem isso eles puderam perceber os erros e os acertos de seus pais e quais foram as consequências mediante cada conduta e cada atitude que eles tiveram e aprender e agir completamente diferente. E nesse capítulo a gente vai ver Moisés exortando o povo, dando ênfase ao povo referente à obediência, esse encorajamento que ele queria passar para os israelitas, a ouvir, a obedecer e praticar as palavras do Senhor e andar segundo os seus ensinos e diretrizes, se submetendo realmente a Deus e aos seus mandamentos, negando as suas vontades para expressarem somente ao Senhor. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Então, aqui era como se Moisés estivesse falando assim, olha, agora vocês precisam ouvir, vocês precisam escutar e prestar atenção naquilo que o Senhor está dizendo através dos estatutos e juízos, para que vocês o obedeçam, para que assim vocês vivam e entrem, desfrutem da terra prometida, da terra que mana leite e mel, e que o Senhor está dando para vocês. Como quem diz assim, olha, chegou a hora de amadurecer, não dá mais para agir como seus pais andaram, não dá mais para agir segundo as suas vontades, segundo os seus desejos, segundo as suas próprias paixões, né? Segundo o seu próprio entendimento. Agora vocês precisam se submeter ao Senhor, se submeter àquele que havia tirado vocês do Egito. E assim também o Senhor nos fala no dia de hoje, né? Quando a gente aceita Jesus, nós somos tirados da escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Posicionados no seu corpo, nós somos livres, mas não tem mais como a gente continuar agindo segundo os nossos desejos, segundo as concupiscências, segundo as nossas vontades, segundo o nosso coração enganoso ou o nosso entendimento. É realmente um basta, chega, não tem mais como ficar agindo como crianças imaturas e egoístas, fazendo somente o que nos convém. A gente precisa transformar a nossa alma através da palavra, renovar a nossa mente, assim como Romanos 12, 1, 2 diz. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui não é mudar e continuar no mesmo caminho, mas mudar um pouco. Aqui é realmente transformar tudo, fazer uma reviravolta e voltar para um caminho totalmente oposto àquele que a gente estava prosseguindo. E nesses versículos aqui, eles são claros a nos dizer que a gente precisa apresentar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, a gente precisa sacrificar, crucificar o nosso eu, nossas vontades, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa nos oferecer ao Senhor, consagrar ao Senhor o nosso corpo, o nosso ser, onde a gente possa falar, não mais eu, mas Cristo em mim. E Paulo continua, né, que a gente não se amolde, que a gente não se conforme com as coisas desse mundo, com as abominações desse século, mas que a gente seja transformado, para que a nossa maneira de pensar seja transformada, para a gente não agir como todo mundo só porque a maioria está fazendo, mas que a metanoia aconteça em nós. E quando isso acontecer, se a gente realmente buscar todos os dias nos consagrar a Deus, renunciar ao nosso eu, constantemente matar a carne, porque isso é diário, é um sacrifício diário que a gente precisa fazer para Cristo viver em nossas vidas, assim a gente pode experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas.
porque a gente vai estar vivendo totalmente rendido a Ele. Assim como os israelitas, ao se submeterem às leis e mandamentos do Senhor, eles iriam entrar e usufruir a boa terra. Assim também nós, ao renovar nossa mente, nosso entendimento, a gente também vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos estar vivendo os sonhos dele, andando nos caminhos dele. E algo que nos alegra ainda mais é que se a gente for ler em Jeremias 29:11, a palavra diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Isaías 55:8-9 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, declara Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então vale a pena andar segundo as diretrizes do Senhor. Quanto mais dele em nós, quanto mais a gente morre para nós mesmos, quanto mais a gente sai de nós mesmos, mais a gente vai experimentar Cristo como essa boa terra, vai desfrutar dele por inteiro, por completo, e também usufruiremos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Então, mais uma ordenança clara aqui para os israelitas, né? Não era para eles acrescentarem nem diminuírem tudo aquilo que o Senhor estava ordenando por meio de Moisés. Então, a palavra é essa, sabe? Ela é perfeita, ela é Cristo. Sendo assim, a gente não precisa tirar nada e nem colocar nada. E muitas vezes nós o fazemos, né? Ou pior, a gente usa a palavra fora de contexto para justificar nossas ações e as nossas atitudes. E o que a gente deve e a gente precisa fazer é obedecer. E não ficar colocando coisas que não existem na palavra, mas que inflam o nosso ego ou que nos fazem sentir bem. Coisas que a gente quer ouvir, ou diminuir a palavra, sabe? Seguir somente aquilo que nos convém, só o que a gente acha que faz sentido para nossa vida. Mas isso está totalmente errado, sabe? A gente não deve fazer isso, a gente deve mergulhar de cabeça, a gente deve cada vez mais avançando para o rio do Espírito e andando até não dar mais pé e a gente começar a mergulhar, aprofundar e ir cada vez mais fundo, onde lá a gente vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, onde não vai mais ter tanto ruído e nem tanto barulho, somente a voz dele. Charles Spurgeon diz que existe um evangelho de açúcar, que é realmente esse evangelho que eu falei, né? Onde a gente busca fazer só o que nos convém, ou a gente usa o evangelho de maneira errônea, mas verdadeiramente nós devemos buscar o evangelho que rasga, sabe? O evangelho que faz brotar lágrimas, que nos corta, que nos fere, porque esse é o evangelho que mata o nosso eu, sabe? Esse é o evangelho que nos dá a vida, mas não a nossa própria vida, a vida de Cristo em nós. E é esse evangelho que faz com que essa vida flua para todo o nosso ser e a gente comece a manifestar e expressar a vida de Deus que já habita em nós. Amém? Os vossos olhos viram o que Deus fez por causa de Baal-peor. A todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor, o teu Deus, exterminou do meio de ti. Mas todos vós que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje estáis vivos. Então, esses versículos, Moisés relembra o povo um episódio onde eles viram tudo aquilo que aconteceu quando eles deram lugar para os seus desejos da carne e qual foi a justiça que Deus lançou sobre aquele lugar, quando eles decidiram agir segundo seus desejos, vontades, segundo a concupiscência da carne. A gente vê isso lá em Números 22 e em Números 31, do versículo 16 e 17. Então, algo que a gente precisa relembrar desse acontecido em Baal-peor, onde os israelitas eles eram imunes às maldições e encantamentos que Balaque queria proferir sobre o povo de Deus, mas que havia um jeito de trazer destruição sobre eles. E Balaão usou essa doutrina para trazer a ruína de todos aqueles que preferiam seguir seu próprio entendimento e desejos. Então, as maldições, né, proferidas pelo diabo e o seu ódio não prosperam contra os filhos de Deus. Os israelitas, né, assim como também nós, temos a proteção espiritual e física de Deus. Mas ceder às tentações que ele coloca em nosso caminho, isso é algo que eles deveriam fazer. Eles tinham essa escolha de escolher fazer o que é certo, aquilo que eles sabiam que Deus iria aprovar, ou se virarem
contra o caminho do Senhor e andarem segundo o seu próprio caminho, o seu próprio entendimento. Então eles tinham o livre-arbítrio para decidir se eles queriam escolher a Deus ou se eles iriam se deixar levar pelas tentações que estavam ali diante deles. Assim também nós, que somos tentados não por Deus, mas por nós mesmos, por tudo aquilo que a gente carrega em nosso coração e pelo diabo também, que sabe exatamente qual é a área da nossa fraqueza. Tiago 1, versículo 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz ao pecado, sendo consumado, gera a morte. Mas olha o que a palavra de Deus também nos diz sobre isso em 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Então, as tentações, elas vêm sim em nossas vidas, mas a palavra nos diz que nós já temos as estratégias para não cair nelas, a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa para suportar e permanecer firmes em Deus. E Deus mesmo que nos ajuda a não nos deixar levar pelas tentações que aparecem em nossas vidas, é Ele vivendo através de nós, te dando espaço para o Espírito Santo fluir. Quanto mais dele, mais a gente vai andar segundo o Espírito e menos segundo a carne. Deuteronômio 4, versículos 5 a 9. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos esses estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Aqui Moisés declara que as palavras que ele proclamava para o povo não vinham dele, mas provinham do Senhor, que instruía tudo aquilo que ele deveria falar para os israelitas. E aqui Moisés exorta, incentiva e também encoraja o povo a obedecer ao Senhor. Esses versículos são realmente maravilhosos, que impactam, sabe, a clareza e a sabedoria que está escrita aqui, onde a gente consegue enxergar que é realmente uma palavra atual, é uma palavra que faz sentido para os nossos dias. Ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor, né? Andar segundo os seus ensinamentos, diretrizes e obedecer a direção que o Senhor nos dá. E o versículo 6 nos fala sobre a renovação da mente, do entendimento, a metanoia, a salvação orgânica, a santificação. E em Tiago 1:21 diz: pelo que, despojando vós de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, que a gente acolha com mansidão a palavra que nos é ministrada, que ela possa entrar e matar aquilo que deve morrer, nos alimentar e fazer com que Cristo se manifeste em nós. E esses versículos, eles continuam quando eles falam que os outros vão ver a diferença, as outras pessoas vão perceber que alguma coisa está diferente, que não está igual antes, que alguma coisa mudou. Nós vamos poder dizer para essas pessoas que não mais eu não estou vivendo mais a minha vida, mas Cristo está vivendo através da minha vida. Então, assim, a sabedoria, a paz, a alegria, elas vão brilhar, elas vão se manifestar, porque não vai ser aquilo que a gente está vivendo ou as circunstâncias às nossas voltas que vão fazer com que tudo isso se manifeste, mas vai ser a presença dele em nós, vai ser ele em nós. Amém? E os versículos 7 e 8, eles nos vêm com algumas perguntas, né? Que a gente deve fazer essas perguntas para a gente hoje, sabe? Qual outra nação tem um Deus tão grande, tão próximo, tão pessoal, que quer ter um relacionamento com o seu povo? E qual grande nação que tem estatutos e leis como essa, sabe? Que são leis justas, que não se comparam com a natureza e a justiça desse mundo caído. Glória a Deus, sabe, que a gente tem um Senhor que, além de ser o nosso dono, Ele é o nosso Pai, sabe, que nos ama, que nos protege, que nos ajuda, que a todo instante fala conosco. Nós só precisamos parar, sabe, nos esvaziar e ouvir. A gente vai conseguir compreender que o Senhor está falando com a gente a todo instante, porque Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com cada um de nós.
Ele nos atraiu a Ele, sabe? Ele que nos amou primeiro, Ele que veio de outro reino e nos trouxe novamente para Ele com amor eterno e com amor leal. Não para nos largar, sabe, a ermo, vamos dizer assim, mas para ter um relacionamento conosco e nos levar além, sabe, nos levar mais alto. E é essa palavra, sabe, que entra em nós como uma espada de dois gumes, mas que nos transforma e nos faz ser pessoas menores, porque assim Cristo fluirá através de nós. E o versículo 9, ele é especial quando ele fala: guarda a ti mesmo, guarda a tua alma, para não te esquecer daquilo que você viu, sabe, das grandezas do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez, e para que o teu coração não se separe dos mandamentos do Senhor. Então guarde, ministre a tua alma, fale para ela todas as grandezas que o Senhor já fez, para que ela não ande mais segundo aquilo que ela está vendo, mas que ela ande por fé, por essa certeza, sabe? Quanto a gente alimenta a nossa alma da palavra de Deus, a gente firma ela nele. E no Salmo 119:11 diz assim: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E no Salmo 119:34 diz assim: dai-me entendimento e obedecerei a tua lei, de todo o coração a porei em prática. Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, a Bíblia nos fala que o nosso coração é enganoso, por isso a gente deve blindar ele com a palavra, a gente deve alimentar ele com a palavra, para não pecar contra o Senhor, para nos manter firmes e não sermos levados de um lado por outro, pelos sentimentos, pelas nossas emoções, por aquilo que a gente está vivendo, pelo aquilo que a gente está vendo, porque fé é razão, é certeza, e é em cima disso que a gente deve caminhar. É sobre a certeza de que o nosso Redentor vive e Ele voltará em breve. É nisso que a gente deve firmar a nossa alma. E essa deve ser a nossa oração, né? Que o nosso prazer esteja na lei do Senhor, em meditar nela de dia e de noite, e que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, a não alimentá-lo de coisas que causam a nossa destruição, mas alimentá-lo com as palavras que nos geram vida e que nos transformam. E que esse evangelho do reino, de transformação da alma, seja pregado a todos. Todos os que já estão em Cristo devem entender que não dá mais para agir como imaturos, a gente precisa começar a crescer, a gente precisa amadurecer, porque foi para a estatura de filho varão, de filho amadurecido, que nós fomos predestinados, de filho ruiós. Assim como a orientação de Moisés para os israelitas foi que eles passassem esses ensinos de geração em geração, assim também ela é válida para os nossos dias, que a gente passe para os nossos filhos, para os nossos familiares, a nossa fé, que a gente chegue antes que o mundo chegue, que a gente baseie a vida deles no princípio da palavra, assim eles nunca mais se desviarão do caminho. Assim também é a orientação de Jesus, né? Idem por todo o canto e preguem o evangelho a toda criatura. Então a gente deve ir, a gente deve pregar a todos, tanto o evangelho da graça como o evangelho do reino. Amém? Deuteronômio 4, versículo 10 a 13. Lembra-te do dia em que estivestes diante do Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me o povo para que eu faça ouvir as minhas palavras, e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e os ensine a seus filhos. Então vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, o monte ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo, vós ouvistes as palavras, mas além da voz não vistes figura nenhuma. Ele vos anunciou a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, nesses versículos aqui, Moisés, ele mais uma vez relembra o passado, onde Moisés diz: lembra do dia em que a gente estava diante do Senhor lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. E ele faz voltar à memória do povo todos esses acontecimentos, tudo aquilo que eles tinham visto, a manifestação gloriosa do Senhor em cima do monte, onde revela a majestade de Deus, onde havia nuvem, fogo, trovão, e de lá o Senhor falou com eles, e eles ouviram a sua voz, mas eles não viram figura nenhuma. Em Êxodo 19, versículo 16 a 19 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um zunido de buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu.
Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se a pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. E o clangor de buzina ia aumentando cada vez mais quando Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Olha o que nos diz Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pelo poder da sua palavra. Depois de haver realizado e purificado os pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e ainda é mais excelente do que eles. Em Colossenses 1, 15 e 16 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João 14:9 diz assim: Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há quanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim vê o Pai. Como podeis dizer, mostra-nos o Pai? Não crer que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as obras. Amém. Gente, olha que lindo. Jesus é a manifestação exata do Pai, ele é a expressão de Deus. Ele que no princípio era a palavra que estava lá e nele todas as coisas foram criadas. Nele tudo se converge. Ele que no tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, se esvaziou, veio para a terra em forma de servo, veio em carne e osso para que pudesse cumprir o propósito de Deus. Ele que é o Cordeiro que satisfaz a Deus e que estando nele nós fomos reconciliados com Deus. E isso é glorioso demais, porque qual é a imagem do Deus invisível? O Filho, Jesus. Amém? O Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinastes estatutos e juízos para que cumprisseis na terra que passais a possuir. No dia que o Senhor, o vosso Deus, falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não vistes figura nenhuma. Portanto, ficai muito atentos, para que não vos corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem ou de mulher, de algum animal que vive na terra ou de algum pássaro que voa pelos céus, de algum animal que rasteja sobre o solo ou de algum peixe que há nas águas, que estão debaixo da terra. E para não acontecer que quando levantares os teus olhos aos céus e ao vires o sol e a lua, as estrelas e todo o exército dos céus, não sejais seduzidos a inclinar-te e adorar coisas que o teu Deus, o Senhor, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Então, naquele tempo, Moisés ficou incumbido de ensinar ao povo todos os estatutos, ordenanças, e mais uma vez ele reforça a questão sobre ouvir a voz do Senhor, mas que eles não viram nenhuma imagem. Ele dá uma alerta ao povo de que eles deveriam ficar muito atentos, afinal a terra que eles iriam receber por herança era habitada por um povo idólatra e que eles teriam contato com a divindade de pedra deles, também remetendo aos ídolos e divindades que os egípcios cultuavam, mas que eles não deveriam se deixar corromper com isso. O Deus deles não havia manifestado ainda nenhuma forma, eles tinham apenas ouvido a voz do Senhor. E Moisés continua falando que eles não deveriam fazer nenhuma imagem, nem ídolo de nenhum tipo. E ele vai listando aqui, detalhadamente. Eles não deveriam fazer imagem de nenhum animal, de nenhum homem ou mulher. E também alerta sobre a questão de levantar os olhos e olhar para o céu e ver os luminares sobre o firmamento, ver o sol, a lua, as estrelas. Que lá eles foram colocados somente para guiar o povo de Deus como sinais para marcar as estações, dias e anos. Os egípcios, eles cultuavam Ra, o deus do sol. Lá,
o deus da lua. Por isso Moisés enfatiza aqui sobre o não adorar, o não se curvar para eles. E também nós, que nós não sejamos induzidos ou seduzidos a adorar esses luminares, cultos que a gente vê até os dias de hoje, sabe? Por isso Moisés, ele realça, sabe? Fiquem atentos. Óbvio que a gente deve olhar e admirar, porque Deus criou, sabe? Mas a gente não deve adorar eles como se eles fossem os nossos guias, sabe? A gente só deve enxergar eles como sinais para marcar tempos e estações. E aqui, o quanto a construir imagens de homem e de mulher, Moisés também alerta, dizendo que eles não devem fazer, porque as imagens, elas têm olhos, mas não veem, elas têm boca, mas não falam, e elas têm pés, mas não andam, são apenas imagens de barro vazia, e elas não devem ser usadas para expressar o Deus invisível, porque a majestade dele, o poder dele estão além, sabe, de uma mera imagem que o limita. E eu quero dizer algo aqui a respeito do versículo 14, onde fala que Moisés ficou incumbido de ensinar todo o povo. Hoje, quem nos ensina, quem nos prepara, nos lava é o Espírito Santo. A gente pode reparar que depois que a gente aceita Jesus, a gente não consegue mais pecar em paz, porque agora nós somos morada do Espírito Santo e ele vai nos dizendo que agora não dá mais pra agir desse jeito que a gente fazia antes, não dá pra fazer isso aqui que a gente fazia antes, que a gente precisa mudar, que a gente precisa renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Em Jeremias 31, do versículo 31 a 34, diz assim: Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passada aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seu coração. Assim serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. E em Hebreus, no capítulo 8, versículos 7 a 13, o autor desse texto, ele menciona Jeremias, onde ele fala que viria dias depois do Cordeiro ter sido sacrificado e ressuscitado como leão da tribo de Judá. Aconteceria o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, quando ele viria habitar em nós e ele nos ensinaria tudo, porque o Senhor colocaria a sua lei em nós, no nosso espírito, no nosso homem interior, juntamente com o Espírito Santo, e escreveria em nossos corações e nossa mente. Sendo assim, depois de termos o Espírito Santo em nós, ele, juntamente com a palavra que nos alimenta, vai ministrando a nossa alma para que ela seja completamente a expressão de Cristo aqui na terra. O Senhor, porém, vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como hoje se vê. Então, esse versículo nos fala que o Senhor havia tirado os israelitas do forno de ferro do Egito com sua mão poderosa, algo que era impossível deles conseguirem fazer. E esse versículo ele faz menção, ele aponta para a nossa salvação judicial, onde através do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, onde o Senhor proveu um sacrifício para Ele mesmo, Jeová Jireh, onde Ele nos livrou do inferno e da morte, algo que seria incapaz da gente resolver por nós mesmos, porque somente quem cumprisse inteiramente a lei poderia ser considerado justo diante de Deus. Sendo assim, a gente que é nascido de Adão, a gente já nasce com o pecado em nós, a gente já nasce morto espiritualmente, e a gente não conseguiria de maneira nenhuma nos apresentar limpos e justos diante de Deus. Assim, o Senhor prove o Cordeiro, e glória a Deus por isso, para quitar a nossa dívida, para rasgar o nosso débito com Deus na cruz. Estando em Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus. E assim a nossa salvação, que não tem a ver com as nossas obras ou com as nossas atitudes, mas tem a ver com o nosso posicionamento, em quem nós estamos. Se estamos em Adão, estamos condenados, mas se a gente aceita Cristo e nós somos inseridos nele, não há mais condenação para nós, nós somos nova criatura e tudo se fez novo.
Lembrando que aqui estou falando sobre a nossa salvação judicial e não sobre a nossa salvação orgânica. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando essas duas, vocês podem colocar aqui nos comentários que vai me ajudar bastante e a gente pode aprender cada vez mais sobre isso. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras e jurou que eu não atravessaria o Jordão nem entraria na boa terra que o Senhor, o teu Deus, te dá por herança. Vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, o atravessareis e possuireis aquela boa terra. Então, Moisés aqui fala que ele iria morrer no deserto, que ele não iria entrar na terra prometida. E é algo muito importante aqui, assim como também na questão de todos aqueles que morreram no deserto. Eles foram tirados do Egito para ser conduzidos à terra que emana leite e mel, a terra prometida. Mas por conta de seus atos, por conta da incredulidade, eles foram privados dessa bênção. E algo interessante aqui é que eles não voltaram para o Egito, por mais que algumas vezes eles quiseram, né? Não era mais possível. Assim também acontece conosco. Nós fomos tirados do mundo, fomos salvos, aceitando Jesus, a gente passou pelo batismo, assim como eles passaram no Mar Vermelho, onde deixaram tudo para trás, um caminho foi aberto e tudo aquilo que os perseguia, os egípcios e Faraó morreram ali. Assim também nós fomos salvos e passamos pelo batismo, deixando para trás tudo que nos condenava. Agora Satanás não pode mais nos levar de volta para o Egito, nós estamos firmados em Cristo. Mas agora a gente está no deserto, para ter a nossa alma lavada, limpa, para ter nossa mente renovada, para tirar o mundo, tirar a natureza caída de Adão que está dentro de nós e sermos conduzidos para o reino de 1000 anos do Messias, onde todos aqueles que passarem por esse deserto, amarem mais a Cristo e morrerem para si mesmo, irão participar. Mas isso não quer dizer que aqueles que morreram no deserto não vão mais ser salvos, porque o Senhor, ele explica o fim no começo. Então, para entender o que vai acontecer, a gente deve ver o começo da palavra, porque Apocalipse, ele é a revelação de Jesus Cristo. Sendo assim, da mesma maneira que os israelitas não voltaram para o Egito, mas morreram no deserto, assim também nós, depois de Jesus, não mais podemos ir para o lago que arde com fogo e enxofre, mas a gente pode perder o desfrutar de Cristo como nossa boa terra ainda nesse mundo e perder a chance de governar com o Messias no milênio. E isso é muito sério. Por isso não dá mais para a gente continuar sendo imaturo e agindo segundo o nosso querer. A gente deve nos submeter totalmente ao nosso Senhor e deixar Ele viver através de nós. Cuidado para que não esqueçais da aliança que o Senhor, o vosso Deus, fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa que o Senhor, o vosso Deus, proibiu. Pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando gerardes filhos e netos e envelhecerdes na terra, se vos corromperdes fabricando alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, fazendo assim mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Tomo hoje por testemunho contra vós o céu e a terra, que depressa sereis exterminados da face da terra, que atravessando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruído. O Senhor vos espalhará entre os povos, e de vós só restará um pequeno número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Ali servireis a deuses feitos por mãos humanas, de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscará o Senhor, o teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma. Quando estiveres com angústia, e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor, o teu Deus, e ouvirás a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então aqui a gente tem uma alerta de Moisés, né, mais uma vez trazendo essa advertência para o povo, que eles não deveriam construir imagem ou esculturas de nada, porque o Senhor havia proibido isso para ele. E, gente, ele é o nosso Senhor, sabe? O nosso dono, por isso o que ele fala é um mandamento, não são palavras pra gente escutar ou a gente ler e a gente mesmo decidir se a gente deve ou não cumprir. Isso é muito errado. Ele fala e a gente obedece. Então aqui Moisés, ele prossegue dizendo que se mesmo assim os filhos, os netos deles pecarem contra o Senhor, adorarem deuses de madeira e forem corrompidos pela idolatria, que eles iriam ser destruídos. E nós sabemos que isso aconteceu e que muitas vezes o Senhor teve que enviar nações inimigas para oprimir Israel, a fim de trazer
Israel de volta para o Senhor, para os caminhos do Senhor, e que depois que o reino de Israel foi dividido, o reino do norte foi disperso e a gente nem mais consegue distinguir as tribos do norte, elas se misturaram com as nações e só sobraram os judeus da tribo de Judá. E assim como Moisés havia dito que só restaria um pequeno grupo, mas isso é tremendo porque ele continua, e glória a Deus que essa palavra não termina aqui, né, com eles sendo dispersos, mas que se o povo do Senhor se voltar para ele, buscar a ele, realmente fazer essa techuvá, esse arrependimento, quando buscarem o Senhor de todo o coração, o Senhor iria ouvir a voz dele, porque Deus é misericordioso e ele está disposto a derramar a misericórdia e graça sobre todos nós, sobre todos aqueles que se arrependem e o buscam de todo o coração. Então, misericórdia é o Senhor nos livrar daquilo que a gente merece, graça é o Senhor nos dar aquilo que a gente não merece. Ele nos livrou da morte e nos deu vida em Cristo Jesus. E isso me faz lembrar lá de Jeremias 29, 12 e 13, que diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, gente, é só a gente nos arrepender nos nossos caminhos, realmente fazer essa techuvá, essa volta para o Senhor, orar para Ele, que Ele vai ouvir, Ele vai nos dar maior atenção com alegria e a gente vai encontrá-lo e a gente vai começar a avançar para um relacionamento mais profundo. Amém? Agora pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante, ou se algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do povo como tu a ouvistes e tenha ficado vivo, ou se um Deus decidiu tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte, braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o Senhor, o vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubestes que o Senhor é Deus e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus Ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Porque amou teus pais e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, e te introduzir na sua terra e te dá-la em herança a ti, como hoje se vê. Porquanto reconhece hoje e medita em teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e aos seus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá, para todo o sempre. Gente, olha que versículos gloriosos, que a gente realmente possa meditar neles e realmente pensar e ministrar todos os dias para a nossa alma de que esse é o nosso Deus, que Ele não muda, que nele não há sombra de variação. Assim como Ele se mostrou aos israelitas forte, glorioso, poderoso, Ele também pode se mostrar a nós. 2 Crônicas 16, 9a diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é completamente dele. Então, os olhos do Senhor estão olhando para a terra, procurando alguém cujo coração é inteiramente dele. Aqueles que se alinharam ao Senhor, que alinharam seu coração a Deus, e que o que mais desejam é que a vontade do Senhor se manifeste nas suas vidas, que eles deixaram para lá eles mesmos, que eles se esvaziaram deles mesmos. E o Senhor quer se mostrar poderoso, majestoso para eles, para aqueles que declaram que só o Senhor é Deus e que ninguém e nenhuma outra coisa ocupa o primeiro lugar em suas vidas. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, ao oriente, para que ali se acolhesse o homicida que tivesse matado alguém sem intenção, de quem dantes não tivesse ódio algum. Ele poderia então salvar a própria vida, fugindo para uma dessas cidades. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Então aqui nos fala sobre as cidades refúgios, que elas eram destinadas para abrigar pessoas envolvidas em mortes acidentais, fossem israelitas ou estrangeiros, eles teriam o direito de se abrigar ali e a um julgamento neutro, né? Elas serviam de refúgio não para os criminosos, para aqueles que mereciam ser condenados,
mas para aqueles que por alguma razão acidentalmente mataram alguém, né, esse homicídio culposo sem a intenção de matar. Então, Jesus é a nossa cidade de refúgio. Adão, ele pecou e assim nós, seus descendentes, pecamos juntos. A gente já nasce com essa herança em nós, né? A gente já nasce morto espiritualmente. Mas todo aquele que está em Jesus, todo aquele que aceitou Ele como Senhor, está nessa cidade. O vingador de sangue não pode mais matar. Ou seja, o diabo, o inferno e a morte não têm mais poder, não têm mais direito de matar aqueles que estão em Cristo. Então, Cristo é o nosso refúgio, é estando nele que estamos seguros. Assim também a igreja, o corpo de Cristo, onde a gente pode ser aconselhados, acolhidos, nutridos, e a comunhão com o corpo faz a gente nos sentir segurança, de saber que ali a gente não vai ser julgado, nenhum dedo vai ser apontado para nós, amém? E, gente, a gente parou aqui no versículo 43 e a partir do versículo 44 começa o segundo discurso de Moisés. E eu achei melhor a gente interromper por aqui, porque a gente sabe que os versículos, capítulos, tudo isso, eles foram colocados depois, para ficar um pouco mais fácil, mas eu acho que o mais fácil aqui seria a gente começar o próximo capítulo falando do segundo discurso de Moisés. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.